Oiê, tudo bem? Fala, gente bonita. Então, estou aqui para falar para vocês um assunto bem importante. Escola pública e cursos extras ou escola particular? Qual que vocês acham mais interessante? Vem comigo que a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto. Eu sou a Mary Ellen Colares, ou também Mel Colares. Vem comigo, já deixa seu curtir no vídeo e já deixa um seguir se você não é inscrito nesse canal. Vamos lá, vou contextualizá-los sobre a minha realidade. Eu moro numa cidade que é muito boa a educação pública, mas muito boa. Eu sei que é muito diferente de várias realidades. Eu vim de São Paulo, da periferia de São Paulo, e lá eu tinha uma realidade de educação muito ruim. Contudo, aqui onde eu moro, em Jaraguá do Sul, é considerado dos locais mais seguros do Brasil e também tem uma educação e saúde muito boas, tá? Se você tiver uma educação minimamente boa, é preferível que você invista que seu filho faça cursos extras no contraturno escolar. Por quê? Aí eu vou falar como professora. Os meus alunos mais desinteressados são aqueles que a família às vezes trabalha o dia todo e não tem ninguém para assisti-los no sentido de cobrar atividades, de cobrar que vá fazer alguma coisa. Então, assim, são crianças que ficam o dia todo, às vezes, jogando videogame ou assistindo TV, então, ou dormindo. Então, as crianças que estudam de manhã chegam em casa, almoçam, dormem a tarde toda, não fazem nada, e aí depois vão para a televisão, para assistir, para o celular, enfim. Então, eu sinto assim que essas crianças são as mais desinteressadas em fazer coisas diferentes, tá? E as da tarde também, a mesma coisa, de manhã dormem a manhã toda, e aí quando chega na escola só estudam, e à noite fica zanzando, jogando videogame, enfim, tudo isso. Entenda, eu não estou falando que jogar videogame seja ruim, não é isso. O que eu estou falando é que as crianças que têm atividades no contraturno, elas se destacam por terem habilidades extras às demais. Isso conta como tudo na vida. Por exemplo, uma criança que estuda música, ela tem várias terminações neurais que são trabalhadas dentro dos cérebros, ao invés de uma criança que não faz nada, que não entende nada. As crianças que fazem esportes, elas se destacam, sejam pelo seu músculo, seja pelo corpo, que acaba tendo essa memória de exercícios, do que aquelas que não fazem nada, ficam sentadas o tempo todo jogando videogame. Então, assim, se eu fosse escolher entre colocar meu filho numa escola mediana, um pouco melhor que a escola pública, no sentido de remuneração que fosse entre ali 500 e R$1.000 até, eu preferia colocar eles para fazerem várias atividades no contraturno. Por exemplo, seja alguma coisa ligada à cultura, seja aula de teatro, de música, de dança, de qualquer coisa nesse sentido, ou aulas ligadas ao esporte. Então, sei lá, judô, karatê, boxe, muay thai, ou qualquer luta que fosse, ou então até mesmo futebol, enfim, várias atividades. Porque eu entendo que se eu tivesse que escolher entre pagar uma mensalidade cara, sendo que eu tenho na escola pública o mínimo de conhecimento necessário para aquela idade, para aquela faixa etária, eu faria isso, tá? E aí temos o outro ponto. Agora nós temos escolas que são excelentes. E se você pode pagar pelas duas coisas, contraturno, mais atividade, mais mensalidade da escola, ótimo, excelente. Eu super indico que você faça isso, porque a gente está falando sobre o futuro do nosso filho. Então, quando eu falo sobre a questão da escola, eu não colocaria realmente o filho para estudar numa escola que seja muito aquém do nosso poder social. Porque, assim, tem aquele livro de Harvard, que fala o seguinte, que as crianças, que elas são aqueles 20% que são os gênios que entraram em Harvard, eles, por serem sempre os piores da turma, em comparação a outros que são mais gênios ainda, eles tiveram carreiras medíocres, carreiras terríveis. Então, o que eles
fizeram, depois de estudar muito tempo esse critério, eles pegaram essas 20% de vagas que seriam para aquelas pessoas que também são muito boas, só que elas ficariam muito abaixo, e elas deram para as pessoas que são muito boas no esporte ou em alguma área cultural. E isso foi visto porque, assim, quem estava lá por causa do esporte sabia que tinha que se esforçar muito mais para acompanhar aqueles que são gênios, que entraram por pontuação, por mérito, na questão do conhecimento. E eles tiveram resultados muito melhores, porque esses 20% que ficaram aquém, eles na verdade são muito bons, muito bons. E eles serão muito bons em outras universidades. Contudo, por serem tidos como os últimos na lista, né, de classificação numa escola em que tem muitas pessoas geniais, eles acabam, né, não dando o seu máximo, porque eles totalmente trabalhavam, a autoestima deles era totalmente desestruturada durante muitos anos, durante a faculdade. Então, assim, com dinheiro é a mesma coisa, com a questão da classe social também pode acontecer a mesma coisa. Então, se você quer colocar o seu filho fazer todo o esforço de uma vida para colocar o seu filho numa escola que seja extremamente cara, onde todos os colegas dele viajam para Disney todo ano, ou tem muita condição social, só que a criança não vai acompanhar, então é uma coisa de se pensar bastante. Se seu filho vai agir, vai entender que ele vai ter que correr muito mais atrás das coisas do que as outras crianças, ou se ele vai se sentir totalmente injustiçado pela vida por ter esse tipo de comparação. Então, fica aqui a minha visão como educadora financeira, como eu aconselharia outros pais e como eu faria na minha vida mesmo, tá? Preocupem-se com isso, porque não é simplesmente jogar uma criança numa escola muito boa e entender que seu filho vai ter aquele conhecimento, vai ser super estudioso, sem contar a questão da classe social, sem contar a questão das roupas que ele irá usar. Então, assim, preocupe-se com essa parte também, porque antes da gente formar um cidadão que tem um futuro excelente, porque estudou numa escola maravilhosa, nós temos que formar um cidadão que seja muito consciente das limitações e das possibilidades que ele tenha. Então, trabalhar com a forma de network através de cursos extracurriculares no contraturno é realmente ainda uma melhor opção, porque você vai ocupar a mente desse jovem, fazendo com que ele interaja com vários outros grupos diferentes, tá bom? Fica a minha dica, qualquer coisa estou à disposição aqui no chat. Só não esquece de curtir o vídeo, dar aquele like e seguir o nosso canal, tá bom? Te vejo mais, até lá!